Oi, queridos, tudo bem? Desculpa que eu não consegui participar hoje, mas na semana passada vocês comentaram sobre essa parábola que não tinha uma relação direta com o nosso tema, e eu passei a semana inteira pensando nela, li em várias versões, assisti a alguns vídeos de pessoas comentando, e eu ia falar com vocês sobre ela, eu não tenho como não falar, por isso que eu resolvi gravar para mandar, e quero ouvir a opinião de vocês. Jesus aqui, ele está falando essa parábola na sequência de outras. É no mesmo momento em que ele fala sobre a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. Só que ele está contando essas três diretamente para os fariseus, mestres da lei, etc., porque reclamam que ele anda com publicanos, com pecadores, etc. e tal, e ele fala sobre a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho que, né, o pródigo, mas ele também está se referindo aos fariseus, por exemplo, o filho mais velho é o fariseu. Só que na sequência ele fala essa parábola se dirigindo aos discípulos dele. Só que ele está no mesmo lugar. Lucas era um historiador, e provavelmente ele pesquisou muito para escrever com esse detalhamento aí. E os fariseus estavam ouvindo, mas a parábola não era para eles, era especialmente para os discípulos, chamando os discípulos de filhos da luz e explicando o que é ser filho da luz, explicando para eles o que é a riqueza de verdade, etc. Bom, você vai encontrar, assim, administrador desonesto, mordomo infiel, né? Tem outros títulos, depende da tradução. E essa parábola não é uma parábola que Jesus conta e para de contar, e aí alguém pergunta, o que que você quis dizer? E aí ele explica. Não tem menção sobre isso no texto. Ele vai numa sequência, ele conta a parábola e na sequência ele já explica, o que é diferente de muitas outras. Para entender e explicar, eu escolhi fazer essa apresentação pegando o texto de trás para frente, tá certo? É no capítulo 16, do 1 ao 13. Eu estou começando do final, tá? Eu vou começar do final. Jesus faz uma conclusão, e ele já não está mais contando a parábola, ele está explicando a parábola, ele tem uma última conclusão, que é essa aí da tela. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, a parábola está falando de um senhor, ok? E ele está dizendo que não dá para servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro, e depois ele usa a palavra servir de novo. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Mamon, o dinheiro, as riquezas do mundo, né, o que representa. Então, dois senhores, que é a primeira frase, vocês não podem servir a dois senhores, se repete na última, vocês não podem servir a Deus e Mamon. Então, esses são os dois senhores, Deus e Mamon. Um deles é o senhor da parábola, certo? E ele diz, não dá para servir aos dois ao mesmo tempo. Se você servir um, você vai odiar o outro. Se você servir a Mamon, você vai odiar a Deus. Se você amar, se você se dedicar a Mamon, você vai desprezar Deus. É isso que ele está dizendo. Então, Deus é Senhor, o dinheiro, o mamon, as riquezas do mundo também é Senhor nessa explicação de Jesus. E servir, que aparece no início e no final, é o mesmo que se dedicar ou amar. Jesus faz essa, quando ele fala de o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, ama ao próximo como a ti mesmo. Porque como é que você não vai amar o próximo que você vai amar a Deus que você não vê se você não ama o próximo que você vê, né? Então ele faz essa comparação. O que que é servir? Servir é se dedicar, servir é amar. Então não dá para amar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Só que antes de fazer essa conclusão, essa aqui é a conclusão, é a última coisa que ele fala. Antes disso, um pouco antes, ele levanta o argumento que gera essa conclusão, que é isso aqui. Aquele que é fiel no pouco, também é fiel
no muito. Aquele que é desonesto em pouco, também é desonesto em muito. O que que é pouco e o que que é muito? Ele explica na sequência, pois se vocês não forem fiéis com as riquezas deste mundo, que é pouco, quem vai confiar a vocês as riquezas verdadeiras? Ele diz que existem dois tipos de riqueza: a riqueza do mundo e as riquezas celestiais. E está dizendo aqui, quem é fiel no pouco, ou seja, quem é fiel com as riquezas do mundo, também é fiel com as riquezas de Deus. E aí depois ele faz uma pergunta, uma outra pergunta. E se vocês não forem fiéis com o que pertence aos outros, quem lhes dará o que pertence a vocês? Ele está falando para os discípulos. As riquezas verdadeiras pertencem aos discípulos. As riquezas celestiais pertencem a vocês. Vocês são filhos da luz. Se vocês não forem fiéis com as coisas que pertencem aos outros nesse mundo, como que vocês vão receber as riquezas celestiais de quem pode te dar as riquezas celestiais? Se vocês não forem fiéis com as riquezas deste mundo, quem vai confiar a vocês as riquezas verdadeiras? Ele precisava confiar aos discípulos, que, enfim, vão continuar. Então, o pouco e o muito tem significado no trecho. O pouco são as coisas do mundo, as coisas materiais. E o muito são as coisas celestiais, as coisas espirituais. Então, o que Jesus elogia é ser fiel. O que Jesus elogia é ser honesto. O que ele está dizendo aqui, antes de concluir, que não dá para servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, é que você precisa ser fiel no pouco com as coisas, riquezas materiais pequenas do mundo, que não se comparam às riquezas celestiais e espirituais. Você precisa ser fiel nisso, você precisa ser honesto nisso, porque quem vai confiar a você as riquezas verdadeiras se você não fizer isso? Então, o que Jesus elogia não é o administrador desonesto. Ele não elogia em nenhum momento a desonestidade. Pelo contrário, ele elogia a fidelidade, ele elogia a honestidade. Mas vamos para a parábola. Bom, dá para ler lá, tranquilo, você abre Lucas 16, ele é inteiro, o texto é muito grande. Então, eu só fiz aqui os 4 tópicos da parábola, tá? Que é a primeira parte, certo? Eu comecei pela explicação de Jesus. Agora tem aqui a parábola em si, a história que ele conta. O primeiro ato da parábola é o administrador era infiel, ele foi denunciado, etc e tal, e ele sabia que ele era infiel. O senhor dele, que é o dono, o homem rico, pede para ele prestar contas para uma potencial demissão. É até um trecho estranho de se ler. Para que, que ele vai prestar contas se o senhor já vai demiti-lo? É como se o senhor desse assim, uma chancezinha. Estão falando isso de você e tal, você não pode mais cuidar, presta contas. A não ser que ele fizesse alguma coisa mirabolante para ele continuar, uma grande justificativa para ele continuar, mas ele estava praticamente demitido. E ele, sabendo que ele era um administrador infiel, ele tinha certeza que ia demitir. E ele não presta contas. Ele não faz nenhuma prestação de contas. Ele já se sentindo ameaçado e na iminência de uma demissão, ele tem uma ideia. Ele tem uma ideia, uma grande ideia, segundo o que o Senhor acha. Porque o Senhor esse Senhor aí da parábola vai elogiá-lo. O administrador chamou os devedores e deu descontos. Mas ele tinha um objetivo quando ele deu desconto. Como ele tinha quase certeza que ele seria demitido, e ele diz na parábola que ele não tem força para trabalhar, que ele tem vergonha de mendigar e tal. Então, qual que era o interesse dele quando ele teve a ideia de diminuir a dívida ou dar descontos para os devedores? É para que ele fosse recebido em suas casas. Eu coloquei em caixa alta porque essa é uma informação importante. O objetivo dele é ser recebido nas casas, na casa física, na casa material das pessoas, né? Ser recebido na casa. E aí o Senhor o elogia quando ele sabe o que ele fez, que ele deu desconto, etc. e tal. Por que que o Senhor o elogia? O Senhor da parábola. Nós vamos entender quem é esse Senhor.
Por que o Senhor o elogiou? Bom, porque ele foi beneficiado. O Senhor não tinha recebido nada das dívidas. Então, vamos dizer assim, com essa atitude, o administrador, mesmo desonesto, ele diminuiu o prejuízo do Senhor dele. Ok, não ia receber nada e recebeu alguma coisa. E segundo o que eu ouvi, né, assisti em vídeos aí, naquela época, quando alguém perdoava uma dívida, diminuía, retirava juros, etc., era tido como uma pessoa de boa fama, um cara bom, né? Então, ele, em tese, teve esses dois benefícios. Ele não ia receber nada e recebeu alguma coisa, além de se tornar um cara de boa fama para a sociedade. O administrador em si, ele próprio, que ia ser demitido, provavelmente não foi. Ele impressionou o senhor dele. Tanto que ele foi elogiado. E os devedores também foram beneficiados, porque eles pagaram menos do que eles deviam. Então, todo mundo se beneficiou. Tanto o chefe, o senhor, quanto o próprio administrador, quanto os devedores. Bom, vê ali o item 3. O administrador chamou os devedores e deu descontos para que fosse recebido em suas casas. Ok? Quer dizer, olha lá embaixo, o penúltimo parágrafo. O objetivo do desonesto. Objetivo do desonesto. Ser recebido nas casas materiais, terrenas, dos devedores. Já que ele não tinha força para trabalhar e tinha vergonha de mendigar. É isso que diz lá o texto. O senhor da parábola que elogia a desonestidade não é Jesus. Visto que na explicação, Jesus elogia a honestidade, a fidelidade. O senhor da parábola é o outro, é Mamon. Mamon é que é o senhor da parábola, não é Jesus. Jesus não elogia o administrador desonesto em nenhum momento. Não elogia. O senhor da parábola é Mamon. Mamon elogiou a desonestidade dele e, ao mesmo tempo, a esperteza dele sendo desonesto. Né? Melhor dizendo, foi isso. A esperteza dele sendo desonesto. Quem fez esse elogio foi o senhor da parábola, que é o senhor Mamon. Ele elogiou a desonestidade. Jesus não, lá na conclusão, Jesus elogia a honestidade e a fidelidade. Agora, quando é que começa a confusão das pessoas? Por quê? Quando a parábola acaba e Jesus começa a explicar, ele fala duas frases. E essas duas frases são as frases que mais confundem o entendimento das pessoas. A primeira frase que ele fala é a seguinte: as pessoas deste mundo, ou seja, as pessoas sem luz, ou seja, os infiéis, os desonestos, são muito mais astutos em seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Ele está falando para os discípulos: vocês pertencem à luz. Os do mundo são mais astutos nos negócios do que vocês. E aí, ele vai para uma segunda frase, que é uma recomendação. Antes de explicar ainda. Ele está no intervalo ali entre a explicação direta e a parábola. A parábola acabou de acabar, aí ele coloca uma frase, já viu como o cara é esperto? Ele resolveu o problema dele, resolveu o problema do senhor dele, ele resolveu o problema dos devedores. E ele é esperto, bem esperto. Mas eu recomendo a vocês que vocês usem as riquezas desse mundo, olha o final, para que sejam recebidos nos lares eternos. O administrador desonesto usou as riquezas do mundo para ser recebido nos lares terrenos. E Jesus fala: você use as riquezas para ser recebido nos lares eternos. Como? Usando as riquezas honestamente. Eu lhes recomendo. Façam amigos com as riquezas deste mundo mal, para que, quando elas acabarem,
porque elas vão acabar, vocês sejam recebidos nos lares eternos. Não façam como o administrador desonesto que fez isso com o objetivo de ser recebido nos lares terrenos. O administrador infiel usou as riquezas do mundo para ser recebido nos lares terrenos, ou seja, serviu a Mamon. E Jesus recomenda que usemos as riquezas do mundo para sermos recebidos nos lares eternos, ou seja, celestiais. Ou o que que ele quer dizer? Que as riquezas do mundo precisam ser usadas de forma honesta e de forma fiel. Ou seja fiel no pouco, que são as riquezas do mundo, para que você seja recebido nos lares eternos, que são as riquezas celestiais. Olha a pergunta que ele faz lá no final. Pois se vocês não forem fiéis com as riquezas do mundo, quem vai confiar a vocês as riquezas verdadeiras? Ele não diz para você copiar de modo algum a desonestidade dele, do administrador desonesto. Ele diz para você ser fiel com as riquezas do mundo. Quem é dono da riqueza do mundo, devolve para ele. Seja sendo honesto e fiel com as coisas do mundo, com as riquezas do mundo, ou seja, no pouco, para que você receba o que é o seu, ou muito, as riquezas verdadeiras. Em suma, Jesus não quer que você seja um administrador infiel e desonesto. Jesus elogia a honestidade, a fidelidade no trato das coisas materiais, que é o pouco, para que você receba as verdadeiras riquezas, que são celestiais. Maravilhosa essa parábola. Gostei, amei, quero ler de novo. Beijo para vocês.